Olá! Então, hoje, na nossa disciplina de conhecimentos bancários, nós vamos tratar do mercado de câmbio. Primeiramente, entendemos aí o que significa a palavra câmbio. Então, no dicionário, câmbio significa troca. No veículo, o câmbio é a troca de marchas. Nós sabemos também que no rádio amador, lembra disso? Também existe a palavra câmbio, que é a troca de interlocutor. Você assistiu o jogo do Flamengo ontem? Câmbio. Ah, assisti, mas só faltava o juiz usar vermelho e preto para o seu time, não é isso? Câmbio. Você fala isso porque o seu time perdeu o câmbio final. Enfim, a palavra câmbio significa troca. Falando em futebol, aqui no Brasil não é o caso, mas nos outros países aqui da América Latina, quando tem a troca de um jogador por outro, eles chamam de câmbio. Nós simplesmente chamamos de substituição. Pois bem, para nós aqui de conhecimentos bancários, o que interessa é a palavra câmbio no sentido econômico, mas que também significa troca. Como não existe uma moeda única no mundo todo e, portanto, o mesmo sistema de medida de valor de um produto ou de uma mercadoria, então, quando nós temos as relações econômicas internacionais, quando nós temos negócios internacionais e precisam ser feitos pagamentos e recebimentos, nós também vamos ter troca da moeda de um país para o outro país. O dia que tivermos uma moeda única, não teria esse mercado de câmbio. Mas enquanto isso não aconteça, e não deve acontecer, pelo menos na nossa geração não, nós vamos ter sempre esse mercado. Então, se nós fizemos um negócio com o Japão, por exemplo, fizemos uma compra e precisamos pagar, não tem como pagar em reais. Nós temos que pegar os nossos reais, ir nesse tal de mercado de câmbio, trocar reais por ienes, que é o nome da moeda japonesa, e daí sim fazer a remessa desses ienes para o Japão. Ou, se nós estivermos importando algum produto lá da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra não está no euro, a moeda da Inglaterra é a libra esterlina, e nós temos que efetuar um pagamento para o exterior, ou se nós estivermos exportando para lá e tivermos que receber um dinheiro de lá para cá, da Inglaterra, vai ser libra esterlina, que ao chegar aqui no Brasil tem que ser convertido em reais nesse tal do mercado de câmbio. Então é isso que nós vamos estar estudando e é isso que nós vamos conhecer a partir de agora e ver como que esse assunto cai, inclusive, nas provas que nós temos que enfrentar nessa disciplina, então, de conhecimentos bancários, mercado de câmbio. Então, vamos lá. Primeiro, um conceito, né? Isso que nós acabamos de falar. Esse mercado de câmbio são operações de compra e venda de moedas estrangeiras, que nós também podemos chamar de divisas, sobre orientação e fiscalização do Banco Central do Brasil, o chamado Bacen. Então, existe, sim, toda uma diretriz de como que vai funcionar isso, porque esse mercado afeta diretamente a economia de todo o país, por isso tem que ter um gerenciamento, tem que ter uma orientação, tem que ter regras e tem que ter fiscalização. Pois bem, as diretrizes são do Conselho Monetário Nacional, mas as orientações e fiscalizações ficam em torno do Banco Central do Brasil. Por isso, todas as compras e vendas realizadas no país devem ser registradas no Sisbacen, que é um sistema aí do Banco Central, de maneira que seja possível ser feita as orientações, as fiscalizações e os registros dessas transações, de maneira que a gente consiga, inclusive, saber qual que é a cotação do dólar hoje em relação ao real, a cotação do ien hoje em relação ao real, a cotação da libra esterlina, do euro, enfim, das moedas todas que nós temos por aí. Então, disso está muito fácil deduzir que são objetivos desse chamado mercado de câmbio. Converter moedas estrangeiras recebidas. Quando que eu recebo moeda estrangeira? Pode ser uma doação,
Pode ser que eu fiz uma exportação e, por ter vendido uma mercadoria para o exterior, de lá eu receba um dinheiro estrangeiro. E daí eu vou ter que converter isso em reais. Ou, por outra razão, eu tenho um parente que trabalha no Japão e, de tempos em tempos, ele me manda dinheiro aqui para o Brasil, fruto do trabalho dele. Então, eu tenho que converter moedas estrangeiras recebidas. Mas eu também tenho que pagar compromissos no exterior. Se eu fiz uma importação e, portanto, eu promovi a entrada aqui no país de uma mercadoria estrangeira e eu preciso pagar por ela, mas eu tenho aqui apenas reais, se eu tiver moeda estrangeira, seria fruto de câmbio negro. Então, eu tenho que procurar o mercado legal de dólares para eu entregar os reais e aí sim eu adquirir as moedas estrangeiras para fazer o pagamento para o exterior. Enfim, para também especular. Tem gente que quer comprar dólar ou quer comprar ien porque entende que dentro de tal prazo vai subir o preço. Então eu vou comprar na baixa agora e vou vender na alta. Por isso existe o mercado de câmbio através dos títulos de valores imobiliários. É possível alguém fazer uma aplicação financeira, por exemplo, num fundo cambial e, com isso, ele está fazendo isso, adquirindo títulos que representam moeda estrangeira para vender depois e ganhar com isso. Isso, então, se chama especulação. Enfim, também é possível fazer hedge, ou fazer aquilo que se chama proteção de preços, que seria alguma coisa do tipo, eu preciso pagar um compromisso lá na frente, em janeiro do ano que vem, mas eu não sei quanto que vai estar o dólar em janeiro do ano que vem. Então, eu poderia já fazer uma certa operação agora, que eu tenho os reais, e eu já fixar o valor do dólar para que, quando chegar na data do meu compromisso, eu não sofra os riscos de uma alta acentuada do dólar e daí eu não consiga pagar o prejuízo lá no exterior. Enfim, então eu busco uma proteção contra preços futuros. Essa proteção contra preços futuros chamam-se, então, de hedge. Hedge. Mas, além de fazer hedge, tem gente que quer arbitrar. Arbitrar seria lucrar com distorções momentâneas de preços, aproveitando a diferença que pode existir hoje entre o ien e o dólar, o ien e o euro e a libra esterlina, e assim vai. Nós vamos voltar a falar sobre arbitramento. Tá? Mas, por hora, seriam esses os objetivos do mercado de câmbio. A política de taxa de câmbio no Brasil ela é flutuante. O que significa dizer que ela é flutuante? Que ela não é fixada por um organismo nacional. Não é o Banco Central que define que o dólar hoje vale tanto e o ien vale tanto. Não, então ele vai flutuar conforme a lei da oferta e da procura. Então, como normalmente são os mercados, o preço dos produtos que nós compramos, por exemplo, na feira, é em função da quantidade de produtos que existe e da demanda que existe em relação a esse produto. Quando alguém procura demais um certo produto, a tendência é o preço subir. Se tiver pouca procura, a tendência é o preço cair, pois a moeda estrangeira segue mais ou menos este mesmo mercado. Se tiver muita gente procurando o dólar, é uma tendência o seu preço subir. Se tiver pouca gente procurando, é uma tendência do preço cair. É a chamada lei da oferta e da procura. Mas o Banco Central também pode comprar e vender em cumprimento à sua política cambial do governo. Enfim, se o governo está entendendo que o dólar está subindo muito e isso está prejudicando algumas operações de importação, porque daí fica muito mais caro a gente adquirir produtos estrangeiros, inclusive máquinas e equipamentos, então o Banco Central entra para tentar fazer com que caia o preço do dólar. Então, o Banco Central entra vendendo uma quantidade enorme de moeda estrangeira para promover a queda
do seu preço. Tendo muita moeda estrangeira, é uma tendência do seu preço subir. Ou, às vezes, ocorre o contrário. Se o dólar caiu muito e isso está prejudicando a exportação, e o governo, dentro da sua política cambial, está querendo incentivar a exportação, então o Banco Central entra diminuindo a quantidade de dólar no mercado. Ele então faz compras e, ao comprar uma grande quantidade, ele diminui a oferta dessa moeda no mercado financeiro brasileiro e isso tende a fazer o preço subir e, com isso, os exportadores acabam vendendo, tendo um maior lucro. Nós vamos até entender isso melhor daqui a pouquinho, quando a gente tiver que resolver alguns exercícios e ver de forma prática. O importante é que saibamos, neste momento, que a moeda estrangeira ela tem uma política que não é fixa pelas autoridades monetárias, mas a política de comércio exterior ou a política de taxa de câmbio, ela é flutuante. Ok? Quem são, enfim, esses compradores e vendedores de moeda estrangeira de que nós estamos falando tanto? Então, podem ser exportadores, que nós já dissemos aqui, quem promove a saída de mercadorias do Brasil para o exterior, acaba fazendo com que entre moeda estrangeira do exterior para o Brasil. Isso acontece na exportação. E ao contrário disso, ocorre na importação. Então, na importação, eu ou a minha empresa promovemos a entrada de mercadoria do exterior para o Brasil. E, com isso, eu tenho que enviar moeda estrangeira do Brasil para o exterior para fazer o pagamento dessas compras que eu realizei. Também temos turistas. E assim como eu posso querer levar os meus filhos para a Disneylândia, e não tem sentido eu desembarcar no aeroporto americano e pagar o táxi com uma moeda que se chama real, eles nem conhecem essa moeda. Então, seria importante, interessante, o turista brasileiro que vai viajar para o exterior, ele comprar moeda estrangeira para fazer frente aos seus gastos lá fora. Então, nós vamos ter aqui uma compra de moeda estrangeira. Enquanto que já o turista estrangeiro que vem para o Brasil, por exemplo, para participar de um evento esportivo, ou vem aqui para participar do carnaval, ou por qualquer outra situação turística, ele vai ter que adquirir a moeda nacional, aqui o real, e por isso ele acaba trazendo moeda estrangeira aqui para o país, nós compramos moeda estrangeira. Enfim, e também tem investidores brasileiros que querem investir no exterior, então por isso ele tem que converter os reais em moeda estrangeira. Também tem investidores no exterior que querem comprar títulos brasileiros e daí ele manda moeda estrangeira do exterior para o Brasil. Enfim, são esses que compram ou vendem moeda estrangeira em onde? Em onde? Nas instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, pode ser bancos, também existem aí casas de câmbio, que acabam atuando principalmente em turismo. Enfim, nós temos as várias regras aí que acabam trazendo aí as muitas formas de compras e de vendas de moedas estrangeiras. Como nós temos, então, vários tipos de operação, nascem daí os vários tipos de taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? É o preço da divisa estrangeira em moeda nacional, que no Brasil decorre das compras e de vendas de mercados. Existe, inclusive, um mercado paralelo, que é o mercado ilegal, mas nós vamos ver os detalhes daqui a pouco. Então, existe aí o chamado câmbio de taxas flutuantes. Exemplo é o dólar turismo. Então, para quem vai viajar para o exterior ou do exterior alguém venha visitar o Brasil, a cotação que é feita da moeda estrangeira em relação ao real vai ser o chamado dólar turismo, ou ien turismo, ou euro turismo,
ou libra esterlina turismo, enfim, a moeda que for, mas esse mercado específico de turistas nós chamamos de câmbio de taxas flutuantes. Quanto que está o dólar turismo hoje? Então, é assim que as pessoas costumam falar. Mas existe também o câmbio de taxas livres. Nossa, professor, livres e flutuantes parece a mesma coisa. Realmente é até o mesmo significado semanticamente. Mas o mercado chama de câmbio de taxas livres quando nós usamos em operações comerciais e não em turismo. Então, nós temos o dólar comercial, tem o ien comercial, tem o euro comercial, que se usa, então, nas operações de importação e exportação de mercadorias ou importação e exportação de serviços. Daí se usa uma outra taxa de câmbio, mas tudo equivalendo e existindo da maneira que nós falamos nas telas anteriores. Existem operações de câmbio também entre as instituições financeiras e elas definem um preço entre elas para fazerem negócios. O Banco do Brasil, quando vende moeda estrangeira para o Itaú, ou então o Bradesco, quando vende para o Santander ou para a Caixa Econômica, é o chamado câmbio interbancário, que é entre instituições financeiras. Mas também temos entre as instituições financeiras e o Banco Central, que é o banco dos bancos. Então, nesse caso, a taxa de câmbio que se usa é a chamado câmbio para repasse e cobertura. No final das contas, o Banco Central não está nesse mercado para ganhar ou perder dinheiro. Ele está apenas para trazer fluxo de entrada e saída de divisas. Esse câmbio, então, é chamado de repasse e de cobertura. E podemos dizer que, como existe em qualquer outro mercado, nós também temos o câmbio negro, que são as operações ilegais através do mercado paralelo. Então, existem transações não autorizadas e que não ficam registradas junto ao Banco Central, mas já que tem pessoas interessadas em comprar moeda estrangeira ilegalmente e tem pessoas interessadas em vender, nós vamos ter o chamado câmbio negro. Assim como também tem o câmbio negro de armamentos, existe o câmbio negro aí de órgãos, existe o câmbio negro de medicamentos. Então, nós também temos o câmbio negro de moeda estrangeira, infelizmente. São essas aí as 5 modalidades de taxa de câmbio, certo? E como se chega ao preço de uma moeda estrangeira? Quanto que está valendo o dólar hoje, por exemplo, no mercado turístico? Quanto que está valendo o dólar hoje no mercado paralelo? Quanto que está valendo o dólar hoje no mercado comercial? E assim vai. Então, o preço da moeda é a média daquilo que for observado no mercado. É o que está escrito aqui. Como o preço de cada moeda estrangeira varia durante o dia, e como as instituições financeiras são obrigadas a registrar essas negociações no Banco Central, diariamente o SISBA-100, que é aquele sistema do Banco Central, divulga o preço médio de cada moeda estrangeira na transação conhecida como transação PITAX. Então, todo dia, por volta das 19 horas, nós vamos saber qual o valor que fechou hoje o dólar turismo, qual o valor que fechou hoje o dólar comercial, qual o valor que fechou hoje o dólar interbancário, e assim vai, como também em relação a outras moedas. Tudo fica na chamada transação PITAX, que fica dentro do SISBA-100, porque é lá no SISBA-100 que se recebe todas as negociações feitas pelas instituições financeiras durante o dia. Então, o SISBA-100 acaba calculando a média dessas negociações. Ok, é isso aí. Então, uma dica, né? Dica para a gente, vamos converter reais em dólares. Como que isso acontece? Primeiramente, eu preciso entender qual que é a taxa aplicada. Faz de conta que nós vamos usar o dólar turismo. Eu vou viajar
para o exterior, vou levar minhas filhas para a Disneylândia e eu preciso comprar moeda estrangeira. Então, depois que eu descobri que eu preciso da taxa do dólar turismo, eu vou precisar dividir o total de reais que eu tenho pela cotação do dólar. Exemplo, você tem R$ 1.000 e precisa converter para dólar norte-americano que está cotado a R$ 5 cada dólar, porque você quer levar dólares no bolso nessa viagem, e não reais. Então, o cálculo é muito simples, não é isso? R$ 1.000 dividido por R$ 5 vai ser US$ 200. Então, com R$ 1.000, você consegue US$ 200 se a cotação estiver R$ 5 cada dólar. Muito simples, não é mesmo? Ok, como que uma situação dessa pode cair aí numa prova de concurso? Está aqui. Em relação ao mercado de câmbio, é correto afirmar, letra A, o ingresso ou saída de capitais estrangeiros no país não influencia o valor da taxa de câmbio. É óbvio que influencia, afinal de contas, conforme tenha mais procura uma moeda estrangeira ou menos procura, acaba interferindo no preço. Então, vamos ver a letra B. É condição necessária para que a política de câmbio flexível praticada pelo Banco Central tenha credibilidade que o país deva ter um elevado volume de reservas internacionais. Não é obrigado que o país tenha um grande volume de reservas internacionais. E o nosso câmbio não se chama câmbio flexível, mas ele se chama câmbio flutuante. Não é a letra B. Letra C. O Banco Central do Brasil não intervém no mercado de câmbio, deixando que a cotação do dólar flutue livremente. Olha, quase que é a letra C. E realmente que a cotação flutue livremente, mas para atender à política de câmbio definida pelas autoridades monetárias, o Banco Central se utiliza desse mercado também para comprar e vender dólares. São chamados leilões de moeda estrangeira. Então é quase a letra C. A letra D. A taxa de câmbio é definida como o preço da divisa estrangeira expressa em moeda nacional. É verdade. Tantos dólares, cada dólar vale tantos reais, cada ien vale tantos reais, cada euro vale tantos reais. Então, a taxa de câmbio é definida como o preço da divisa estrangeira expressa em moeda nacional. Até agora, é a melhor alternativa. Mas vamos ler a última também, né? Os importadores são ofertantes desse mercado. Então, os importadores que ofertam moeda estrangeira? Não, não, não. Os importadores compram moeda estrangeira. Como os importadores acabam trazendo mercadorias do exterior para o Brasil, ele precisa pagar em moeda estrangeira as suas compras de importação. Então, o que ele faz? Ele acaba tendo que buscar moeda estrangeira. Então, ele é um demandante e não um ofertante de moeda estrangeira. A letra E estaria certo se aqui a pergunta fosse de exportadores. Aí sim, esses são ofertantes nesse mercado. Perfeito? Então está aqui. A alternativa correta, a letra D, a moeda estrangeira é tratada como uma mercadoria e, dessa forma, ela possui a mesma regra de formação de preço. Quem compra moeda estrangeira é um ofertante. Quem vende moeda estrangeira é um ofertante. E quem compra é um demandante. É isso aí. Com isso, nós encerramos esse bate-papo, mas nós continuamos na próxima aula. Tem outros tantos assuntos para a gente falar ainda deste mercado de câmbio. Faça um investimento em você mesmo. Professor Guerra, concurseirosflix.com.br. Tchau, pessoal. Emenda com a próxima aula agora. Até mais. Tchau.